Sejam bem-vindos a mais um Cimepcast. Hoje estamos aqui com um membro da Defensoria Médica do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Dr. Matheus. Dr. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Rodrigo. Perfeito. Hoje vamos falar sobre prontuário médico, né, Dr. Matheus? A importância de preencher o prontuário médico, de quem é a responsabilidade da guarda, como se aplica a LGPD, né? A guarda desse documento tão importante. E é isso aí, vamos começar. O porquê o médico deve preencher, Dr. Matheus, o prontuário? Não é só para um registro formal para fazer uma pesquisa posterior, né? Tem um sentido, né? Justo. Primeiramente, doutor Rodrigo, queria agradecer a oportunidade mais uma vez. É uma honra estar nessa mesa com o senhor, né, dividindo esse tema tão importante em relação à aplicabilidade médica, né? Principalmente na esfera ética profissional. Bom, eu cheguei a ter uma honra, doutor, de poder ministrar uma aula para alguns residentes da clínica médica do Hospital da Agamenon Magalhães, certo? E foi interessante porque esse tema, na verdade, é um tema que até mesmo para quem está em sede de formação, como para quem já tem uma experiência vasta na profissão, ainda acaba sendo uma incógnita. Por quê? Porque o prontuário médico por si só, na verdade, em que pese ser tão imprescindível para a defesa do médico, para uma garantia de um histórico de atendimentos daquele paciente, né, naquela determinada unidade, enfim, diante da dinâmica dos serviços de saúde, tem sido, na verdade, pouco observado com a importância devida. Tem sido negligenciado. O senhor trouxe a nomenclatura correta, porque eu ainda tentei poupar um pouco mais esse apontamento, porque assim, doutor, tem um entendimento, inclusive na literatura de Genival França, que é um dos doutrinadores do direito médico, que ele diz que o prontuário médico é como se fosse a caixa preta do avião, né? Que, na verdade, quando a situação, o evento adverso acontece, é o primeiro a ser efetivamente analisado, é o primeiro a ser objeto de avaliação por qualquer das esferas. Quer seja na esfera penal, no âmbito da delegacia de polícia, quer seja na esfera civil, para o âmbito do judiciário, ou até mesmo em relação à parte ética profissional, no âmbito dos conselhos, né? Na esfera administrativa também. Isso, na esfera administrativa. E assim, ele tem uma importância vasta, né, em relação ao lastro das condutas tomadas, da manutenção da assistência, do monitoramento daquele paciente. Então, eu acho que, aproveitando essa oportunidade, doutor, seria mais do que necessário falar para a equipe médica, né, para os médicos e médicas do sindicato e médicos e médicas do estado de Pernambuco, aproveitando esse compartilhamento desse conteúdo, que o prontuário médico, na verdade, ele tem que ser atento, independente das vedações e das responsabilidades previstas no Código de Ética. Eu acho que, como o prontuário pertence ao paciente e que pede ter o nome de prontuário médico, é imprescindível que ele seja construído na completude, ao máximo, né? Você, pelo menos, detalhar ou até mesmo registrar o máximo de informações possíveis em relação àquela assistência, a justificativa de uma medida tomada em relação àquele paciente, né? E eu acho que são pontos essenciais para a gente começar nesse debate e fomentar que os profissionais médicos se atentem a isso. Sim, sim. O principal amigo do médico, quando tem algum evento adverso, com certeza é o prontuário médico. Se ele estiver bem preenchido e de forma organizada, cronológica, com um fio de meada bem delimitado, bem definido, é a salvação do médico, né? Em muitas situações, né? Justo. De quem é a responsabilidade da guarda do prontuário médico? Bom, a guarda do prontuário médico, doutor, ela em tese, quando o profissional médico ele integra um quadro de pessoal de uma determinada instituição, né, e aí estamos falando tanto no âmbito público quanto privado, é da própria instituição. Se tem esse entendimento, inclusive previsto no próprio Código de Ética Médica, no âmbito do artigo 87, parágrafo 1º. Se garante essa obrigatoriedade em relação tanto ao médico quanto à instituição ao qual ele se vincula. Entretanto, é importante trazer ao conhecimento do público que existem entendimentos paralelos, né, opinativos paralelos, elaborados por conselhos regionais diversos dos entes federativos, né, dos estados do país, em que se identifica, na verdade, algumas outras delimitações, né? Mais uma vez, retornando ao código e à norma central, a gente tem que a responsabilidade da guarda do prontuário ela é do médico e da instituição ao qual ele se vincula. Entretanto, quando a gente fala de um médico em âmbito de clínica particular, em um médico contratado temporariamente para a prestação de um determinado serviço, levantam-se questionamentos em sede de processo ético profissional sobre a necessidade de responsabilidade solidária, tanto da instituição quanto do médico que efetivamente assistiu aquele paciente. Então, eu acho que é um tema importante para trazer ao conhecimento do público, mais uma vez, por conta dessa definição na prática
de um tratamento diferenciado entre aquele médico que integra efetivamente o quadro pessoal das instituições públicas ou privadas e o médico que ele vem como um contratado pontual, né, com linhas temporárias para o exercício de uma atividade no âmbito público ou privado. Então, o que é que você aconselharia a esse médico que temporariamente faz um determinado serviço para uma clínica ou para o hospital? Imprimir todos os prontuários, se o atendimento for digital? É E importante, guardar? doutor, isso, é importante ele, na verdade, ter um acesso até mesmo a um salvamento daquele conteúdo, certo? Não necessariamente uma impressão, mas a impressão pode ser sim uma alternativa, mas ele ter aquele conteúdo devidamente armazenado em outros meios, ainda usuais, como um pendrive ou algum outro canal que ele possa portar diretamente, porque em que pese o prontuário se valer do paciente, em que pese a gente ter uma norma, né, federal como a Lei Geral de Proteção de Dados, que em tese gera um tipo de subsídio de guarda àquele contexto, àquele prontuário, é importante que o profissional médico que está numa condição de autonomia, né, que não integra o quadro do pessoal de serviço, ter esse cuidado em relação ao armazenamento dessas informações também sob seu domínio, também sob sua posse. Entendi. Isso não compromete a LGPD, não, né? É Não. possível ser feito, né? É possível ser feito e ele, na verdade, também não vai comprometer o registro armazenado no âmbito da instituição. Ah, Matheus, quer dizer que eu não vou registrar no sistema da instituição? Não. Se segue o protocolo tradicional de registros, certo? Ele vai fazer o registro no sistema da instituição, sim, porque a responsabilidade, e no entendimento dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Medicina, é solidária. Então, ele também está guardando de maneira alternativa sob seu próprio domínio. Isso acontece muito, doutor, inclusive em clínicas que se tem parceria. Profissionais médicos que dividem o mesmo ambiente hospitalar, de clínica particular, mas que cada um fica na sua especialidade. E isso, alugam a sala, em que pese o responsável técnico tem uma responsabilidade mínima e até às vezes disponibiliza um sistema contratado para dimensionamento dos atendimentos, né? Aquilo também compete ao médico individualmente. Entendi, perfeito. Uma dúvida que surgiu agora comigo, doutor Matheus. Por exemplo, é muito comum, às vezes, os colegas questionam muito, né? Eu estou fazendo a pergunta pelos colegas, eu sou médico, então representando eles aqui, muitas vezes a família, por exemplo, chega, não, eu quero prontuário, eu quero a informação sobre o atendimento que foi feito ao meu familiar, a mim, no dia tal, no horário tal, tal. Como é que o médico deve proceder? Qual é o protocolo? Qual é o fluxo? Ele tem que fazer um pedido formal à instituição, ao médico? O médico é obrigado a dar ou só pode dar se for acionado em juízo? Como é que funciona isso? Perfeito, doutor. É Porque importantíssimo, né? muitos colegas são reticentes em fornecer o prontuário, a informação ao paciente, mesmo que ele peça. Enfim, eu queria saber qual é a legalidade, se ele pode, se não pode, se deve, se não deve, enfim. Perfeito. Nós temos, na verdade, doutor, uma situação totalmente complexa. Eu lhe digo isso não como tentativa de excusa da resposta. Eu vou lhe dar a resposta dessa situação, mas ao mesmo tempo eu lhe trago que é uma situação complexa porque envolve não só a guarda do prontuário médico, né, como também o sigilo do profissional médico. Então, o que é que eu geralmente oriento para vias de me aproximar da solução, né? É que, se for num contexto de clínica particular em que o médico é o próprio responsável pela clínica, né, deve se atentar, na verdade, em vias de buscar a formalização daquele pedido, né, ter aquela formalização no pedido e verificar quem é o familiar que está detendo aquela informação, tá? Porque aí a gente vai falar um pouco dos artigos 103 em diante do Código de Ética Médica, que trazem várias vedações ao sigilo médico, mas eu vou ser mais objetivo para poder passar para o senhor. Nós temos, na verdade, algumas questões a serem avaliadas, que diz respeito tanto a quem está solicitando, como também quem é o paciente, quais as condições do paciente naquela oportunidade. Né? Nós já recebemos no âmbito do sindicato consultas, inclusive, de profissionais médicos buscando essa orientação a partir de casos de especialidade de psiquiatria, por exemplo, que se fala muito da capacidade civil daquele paciente, daquela paciente, se você efetivamente tem a possibilidade de fornecer porque é uma mãe que está pedindo, porque é um marido que está pedindo. Isso tem que ser observado com muita cautela, sabe, doutor? Também já recebi muitas consultas no âmbito da geriatria, por exemplo, em relação a filhos, né, a cônjuge, por exemplo, de pacientes indeterminado a isso. E então, o que é que eu trago em vias de consulta, de orientação?
Buscam a formalização daquele pedido, se for no âmbito de clínica particular que você responde em nome próprio, né? E tenta consultar a defensoria para que a gente possa analisar aquele contexto em específico, sabe? Se realmente se faz, né, pertinente aquele tipo de solicitação. Eu acho que é muito melhor do que a gente providenciar uma negativa expressa, doutor, porque até para negar a gente tem que ter o devido fundamento. Sim. Então, no momento que a gente convida os colegas médicos para buscar a defensoria, para ainda que seja para um contexto de consulta de caráter mais emergencial, para esse tipo de solicitação, é importante porque a gente analisa a complexidade e até instrui. É para disponibilizar, mas a gente disponibiliza de tal forma. Não é para disponibilizar, não tem compatibilidade com os requisitos mínimos que a gente entende necessário para esse fornecimento. A gente ajuda o profissional médico a formalizar uma negativa com um fundamento legal, ancorado no próprio Código de Ética Médica, ancorado nas normativas de regência, de modo que evite que esse profissional médico, em nome próprio, assuma algum tipo de risco, quer seja compartilhando ou negando o compartilhamento de maneira infundada, de modo a ser levado ao Conselho Regional de Medicina, por exemplo. E um outro ponto, doutor, aproveitando só o ensejo, num tocante a um médico vinculado a uma unidade de saúde, em específico, quer seja pública ou privada, o pedido nunca deve ser direcionado especificamente a um médico em sua autonomia. Sim. Deve ser formalizado ainda que a um médico direcionado à instituição, porque aí a responsabilidade perfaz do responsável técnico da instituição. Certo? Muito se buscou também orientações em relação a isso, onde a gente sempre recomenda que seja formalizado junto à instituição, de modo que a diretoria técnica ou clínica possa ser acionada para avaliar aquele contexto e o médico se reporte internamente a quem é do cargo de gerência, né? A quem efetivamente, na verdade, responde pela unidade, para que se tenha qualquer tipo de posicionamento de eventual disponibilização ou não do conteúdo. Entendi. Então, se você tiver uma certa autonomia no atendimento, por exemplo, você alugou um consultório, é com você e você procura a defensoria médica para uma melhor orientação. Agora, se for uma guarda compartilhada com a instituição ou uma responsabilidade da instituição, que procure a instituição para a instituição ou dar negativa ou fornecer o... Justo, doutor. Fornecer o prontuário, efetivamente, porque assim, muito se confunde em relação a essa condição do médico em serviço, vinculado a uma unidade, como se ele tivesse total autonomia administrativa também de posicionamento, e não se tem. E é melhor, na verdade, que ele se reporte internamente às chefias, né, aos cargos superiores, lógico, ou também à própria gestão, de modo a resguardar qualquer tipo de prejuízo à sua ética profissional, especificamente. Perfeito, até porque se for a instituição que libere, né, o prontuário, as informações nele, se for uma liberação assodada que possa gerar outras consequências jurídicas, quem vai ser responsabilizado é a instituição e não o médico, né? Justamente, doutor. Então, por isso que a gente, na verdade, sempre procura instruir, orientar e pedir, inclusive, que os profissionais médicos se atentem cada vez mais à produção do prontuário, que eu acho que é a responsabilidade mais bonita do papel do prontuário, é quando o profissional médico ele consegue se dedicar, ainda que dentro de uma dinâmica de um serviço, ainda que de uma maneira relativamente objetiva, mas que pelo menos expressando ali naquele papel, naquele registro eletrônico, a completude do seu atendimento, da sua justificativa, né, da sua visão para a tomada de determinada conduta em relação àquele paciente. Perfeito. E por quanto tempo deve ser armazenado as informações no prontuário eletrônico, doutor Matheus? Doutor, nós temos uma norma de regência que, na verdade, é uma resolução em especial, que eu não me recordo especificamente o número, mas é uma resolução que ela traz que a completude, na verdade, deve ser de 20 anos. Certo? Se preconiza que o prontuário deve ser armazenado por 20 anos. As vias de informações relacionadas, que inclusive a mesma norma que fundamenta a migração da digitalização do prontuário físico para o prontuário eletrônico propriamente dito. Nessa mesma norma de regência, inclusive, se traz uma especificidade em relação aos tipos de níveis de segurança que esse prontuário deve atingir, de modo que seja considerado um prontuário seguro. Então, é também importante que os profissionais médicos que venham a constituir em nome próprio algum tipo de sistema em especial para a utilização dessas informações, né, observem pelo menos um sistema que tem uma certificação especial, né, e caso precise, realmente consultem a própria normativa do Conselho Federal de Medicina, como também possam recorrer a qualquer tipo de assessoramento da Defensoria, de modo a tomar uma escolha cada vez menos lesiva para a sua profissão. Perfeito. Em regra, 20 anos. 20 anos. Tá bom, perfeito. É isso aí, doutor Matheus. Mais alguma coisa a falar sobre prontuário eletrônico? Na verdade, doutor, o único assunto que envolve diretamente o prontuário, que faz com que a gente revisite, né, diuturnamente esse conteúdo, é o efetivo preenchimento.
E aí eu peço licença ao senhor para falar que, na verdade, a gente não se resume ao artigo 87 e suas obrigatoriedades do Código de Ética Médica é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível em relação aos dados do paciente. A gente vai além disso. A gente, na verdade, entende que é muito importante para a defesa do profissional médico, prioritariamente, né? Em segundo lugar, mas não hierarquizado, é também muito importante para o próprio colega do serviço que venha a ter um atendimento posterior, para entender um pouco mais do histórico clínico do paciente, para entender um pouco mais das medidas que foram tomadas ou deixadas de ser tomadas naquela oportunidade, né? E não foram tomadas naquele primeiro momento. E além disso, doutor, nós temos também a observação relacionada a uma recomendação de não assinatura em blocos de prontuário. É um ponto que, na verdade, tem incomodado um pouco a esfera da defesa médica, porque em algumas determinadas unidades, diante da dinâmica do serviço, existem profissionais médicos que têm deixado para, na oportunidade em que o plantão acalmar, efetivamente realizar os registros, ou então deixar para um segundo momento, um efetivo segundo plantão, uma outra oportunidade que possa revisitar o sistema para realizar assinaturas em bloco, de modo a otimizar o atendimento naquela oportunidade do seu plantão. Isso é muito arriscado, doutor, porque suscetibiliza uma interpretação de possível adulteração do prontuário, né? Suscetibiliza uma interpretação relacionada, na verdade, a lacunas dentro de um registro de prontuário que são incompatíveis. Então pedimos que seja adstrito ao dia do plantão, né, daquela oportunidade, o mais próximo possível da realidade do atendimento prestado, que seja ao menos tecidas informações relacionadas àquele atendimento, ou ainda que de maneira atrasada, seja registrado uma palavra-chave em tempo. Em tempo, 2 pontos, e indica qualquer informação fazendo referência ao horário do efetivo atendimento prestado. Eu acho que é uma das melhores dicas para um preenchimento de prontuário com completude necessário. Vamos falar aí agora sobre sigilo profissional, né, doutor Matheus? Isso é um tema muito, muito importante, viu, doutor? Porque, na verdade, tem uma dicotomia, né? Você fala de sigilo médico, mas até que ponto, na verdade, você tem o sigilo médico e você deve respeitar o dever de comunicação? Em que situações você pode romper com esse sigilo médico, né? Justo. Nós temos, na verdade, que observar de maneira, né, bem dedicada, vamos dizer assim, né, cautelosa, a própria preconização dos artigos 73 em diante do Código, né? Quando a gente fala de um capítulo específico e resguardado ao sigilo médico. Existem exceções, mas muito mais vedações em relação a essa prática. Então vamos lá para os complicadores, né? Porque aqui eu tenho que trazer os complicadores, né? Assim, o sigilo profissional de forma genérica a gente sabe que é para respeitar, mas Sim. Vamos lá, digamos que você é um psiquiatra, está atendendo um psicopata que já revelou que matou 10 pessoas. Você sabe que é uma patologia, não é nem uma patologia, é um transtorno de personalidade que não tem tratamento, não tem cura. Você, como médico, deve denunciar essa situação, sim ou não? Veja, por incrível que pareça, mesmo que esteja falando de uma especialidade, inclusive, muito, não só importante como todas são, né? Mas ainda muito mais subjetiva, doutor. Se o profissional médico identificar que aquele paciente já está num contexto de iminência de dano, né, e que não tem a capacidade de discernimento, veja, como é que eu vou Iminência de dano a terceiro, a terceiros, isso. E como é que eu posso dizer, na verdade, como é que eu vou trazer esse ponto? Eu vou trazer esse ponto porque é inclusive como a norma preconiza. Ele tem ou não capacidade de discernimento em relação àquela situação que ele está praticando? Em Né? tese, não, porque ele não tem aquela coisa que nos torna humano, né? Que é a empatia. A empatia, o filtro de moralidade, né? Na verdade, que não existe, além dos contextos dos transtornos em si, né? Corrigir isso. Isso, aí o profissional médico pode se utilizar justamente dos artifícios, meios legais para a comunicação daquele fato. Entendi. Outro assunto para apimentar aqui a conversa. Por exemplo, digamos que o senhor trate o senhor, assim, um infectologista. Sim. Ele recebe seu consultório um paciente, aí faz os exames, descobre que o paciente é HIV positivo, mas ao mesmo tempo o paciente diz a ele que não vai comunicar à esposa, porque, enfim, tem medo que o relacionamento acabe. Só que a gente precisa saber se a esposa está contaminada ou não para iniciar o tratamento, né? Isso. Nesse caso, o médico pode quebrar com sigilo médico profissional. Veja, doutor. É profissional, né? Médico-paciente. Né? Isso. Médico-paciente Em profissional. tese, o sigilo médico-paciente deve ser preservado, mas como o senhor bem falou, existe uma eminência de risco à saúde da própria esposa, e não só a saúde dela, como isso pode ser disseminado, né, para outrem. Então a gente está falando de uma situação relativamente complexa, onde, em vias de orientação, se fosse um caso que viesse diretamente para a nossa orientação, né, para a nossa consultoria, era na tentativa de
recorrer à esposa para uma via investigativa sob a justificativa não da quebra do sigilo, não do fato do esposo ter o diagnóstico, mas sim sob uma maneira, na verdade, de ter um controle, de um check-up, de uma avaliação concreta ali do casal em si, sabe? Sem a quebra do sigilo, ou seja, prioritariamente o profissional médico deve respeitar aquela informação, já que é um desejo próprio do paciente. Mas, em não havendo a possibilidade de evoluir com essa via de check-up, com essa via de análise, né, de maneira voluntária, vamos dizer assim, acredita-se que sim, o profissional médico, na verdade, deva chamar o próprio paciente, inclusive, para essa consciência de que se faz necessário a quebra daquele sigilo, vislumbrando especificamente o acesso à sua esposa para que possa evitar algum tipo de contaminação desarrazoada daquela infectologia. Perfeito. Então, como regra geral, o sigilo profissional deve ser respeitado, mas em situações que coloquem em risco a vida de terceiros, ele pode ser flexibilizado, pode ser quebrado. Justamente, doutor. Justamente. Assim, o que é que nós geralmente recomendamos, inclusive, em respeito ao próprio Código de Ética Médica? No artigo 73 do Código, que fala sobre a regra geral, justamente da preservação do sigilo médico, ele traz a possibilidade de uma quebra desse contexto, desde que seja por vias de termo de consentimento, por informação por escrito, por documentação declarada, por declaração expressa do paciente em relação a determinados contextos. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nessa situação que o senhor traz, na verdade, a tentativa do profissional médico é muito mais de articular com o paciente a necessidade, a imprescindibilidade daquela quebra, daquela flexibilização da informação, vislumbrando evitar dano a outrem. Mas se o paciente deixa isso expresso, de que não deseja, de hipótese alguma, trazer essa informação, muito mais o profissional médico fica resguardado, certo? Dentro desse parâmetro escrito, dessa possibilidade de não quebrar o sigilo médico. Um outro ponto que eu trago, que eu acredito que seja uma provocação futura do senhor, inclusive, mas que está atrelado a esse ponto, é quando a gente fala do artigo 74, por exemplo, do Código, em relação à criança e adolescente. Até que ponto o dever de guarda, o dever de representação legal dos pais pode interferir na autonomia da saúde de um paciente, criança ou adolescente? O Código de Ética Médica, inclusive, ele traz a vedação do tipo de compartilhamento de informações oriundas da saúde de uma criança ou adolescente sem definição de idade. Ele não traz esse aparato de idade limite, para tanto, desde que o profissional médico entenda que aquele paciente tem o que a gente chama de capacidade de discernimento. O senhor até muito bem, inclusive na prévia desse podcast, mencionou essa capacidade de discernimento é subjetiva. É subjetiva do profissional médico. Mas uma vez constatada a capacidade de discernimento, nem aos próprios pais e representantes legais o profissional médico pode flexibilizar aquela situação sigilosa, exceto se for em iminente risco de dano, quer seja para o próprio paciente ou até mesmo para terceiros. Entendi. Então, digamos que seja uma criança que faça uso de drogas. E ela revelou a você detectou que ela tem essa capacidade de discernimento, mas como aquilo pode trazer sequelas futuras irreversíveis e até mesmo evoluir para o óbito, você tem o dever legal de quebrar esse sigilo e comunicar aos pais. Isso, na verdade, é uma análise muito cautelosa, né, doutor, da flexibilidade da lei. Porque, em tese, se ela foi constatado o discernimento, não se deveria quebrar. Mas, tendo em vista justamente essa situação também subjetiva da iminência de dano à saúde da paciente de maneira irreversível, vamos dizer assim, poderia o profissional médico recorrer por esse artifício para quebrar o sigilo e até mesmo tentar se utilizar dos aparatos legais. Mas isso vale para crianças com idade inferior a 18 anos. Isso. Na verdade, o contexto de adolescência, na verdade, vai até os 18, né? Entendi. E aí a gente trata desse parâmetro de 0 a 18. Depois dos 18, você não tem nenhuma obrigação para com os pais, né? Isso. Naquela oportunidade, isso. A vida... Deixa de se considerar criança e muito mais se vincula exclusivamente à autonomia do paciente mesmo, né? Então, entendi. Então, criança tendo discernimento, você tem que respeitar o sigilo profissional, a não ser em situações de exceção que possam levar a um risco de vida ou um risco de uma sequela irreversível. Isso, em risco iminente de dano. Então, mais uma vez, leia-se
criança e adolescente, né, doutor? Isso, Até num contexto até 18 anos. Porque a gente fala aqui muito mais de capacidade de discernimento e capacidade civil. São questões distintas, né? A capacidade num contexto de responsabilização penal, a capacidade de contexto civil, né, de responder em nome próprio, inclusive, e a capacidade de discernimento. O Código de Ética Médica, ele trata da capacidade de discernimento tão somente. Então, ele vai criança, adolescente, até 18 anos incompletos, certo? É isso que o Código especifica. Ele não dá teto de idade mínima nem de idade máxima, mas considera-se criança e adolescente, com base no Estatuto da Criança e Adolescente propriamente dito, né, uma normativa outra de lei federal, criança até 18 anos incompletos, criança e adolescente, né? Essa é a especificidade que o Código de Ética Médica traz. Perfeito. É interessante esse tema. Esse tema tem várias variáveis, né? Vários casos de exceção, né? É um tema muito interessante. É importante, doutor, porque assim, são situações subjetivas, individualizadas que tem que se analisar, mas o código ele procura, na verdade, dar esse aparato geral, né? Esse parâmetro em relação a até onde vai o dever de informar do profissional médico, em comparado com o seu sigilo de atuação, né? Que na verdade muito mais o resguarda e até mesmo o limita a, de certa forma, comunicar certas situações. Nós temos, por exemplo, ainda baseado nessa informação, doutor, uma questão interessante, que é muito polêmica e pode, se o senhor me permitir, Sim. pode até ser colocada à mesa, porque muitos profissionais médicos ainda têm dúvidas disso, ainda que já exista um movimento do Conselho Federal de Medicina ainda mais consolidado nisso. Eu sou profissional médico que assisto, por exemplo, uma paciente, uma situação totalmente hipotética, porque eu sou advogado, não sou médico, mas estou justamente em uma assistência em uma clínica particular, né, em um contexto privado, a uma paciente indeterminado. E essa paciente foi submetida a um contexto judicial, quer seja de responsabilização por delegacia de polícia, inquérito civil no âmbito do Ministério Público, e o Ministério Público e a delegacia de polícia formalizam solicitações para que eu disponibilize o prontuário médico dessa paciente para esses órgãos de fomento analisarem uma situação ou outra que eles estão responsabilizando por lá. Do judicial. Só através de posicionamento judicial. Eles não têm nenhuma vinculação de responder a delegado de polícia ou até mesmo a promotor do Ministério Público. Entende? Certo? Então, se o promotor e o delegado quiser emparedar o médico, ele está resguardado pelo sigilo profissional e só pode quebrar se for provocado judicialmente. Isso, justamente. É a medida que, na verdade, nós utilizamos para que se resguarde para um viés judicial. E mesmo assim, tem colega que se apega tanto à questão do sigilo profissional que nem a nível judicial quebra o sigilo, né? Mas aí é uma questão arriscada, né? Porque pode responsabilizar. Pode ser responsabilizado. Isso, né? Porque é um excesso de uma prática que é um excesso do direito estrito a ele, né? É uma questão que, na verdade, o Código, inclusive, não consegue nem responsabilizar diretamente no Código de Ética Médica essa conduta, né? Isso, mas é muito mais uma desobediência, né? Isso é mais um crime de desobediência, que é um crime, né? Propriamente dito, a desobediência, como também, principalmente, ao viés judicial. O que é que eu gostaria de também trazer para o senhor como vias polêmicas? Eu cheguei a orientar um caso, inclusive, na especialidade de psiquiatria, que a paciente apresentava um transtorno impontual, como o senhor trouxe aqui, inclusive, no início, mas não um transtorno de tanta completude como uma psicopatia, se eu não me engano, foi o caso que o senhor trouxe, não foi? Um transtorno mais leve, mas até mesmo prodigalidade, vamos dizer assim, aquele que compra compulsivamente, certo? E a paciente foi submetida a internação psiquiátrica, certo? E aí necessitou-se de um aparato por parte da família de obtenção de maiores informações daquele médico que o assistia, certo? Vislumbrando, na verdade, ter acesso a maiores informações sobre aquele tratamento, porque a pedido até mesmo do médico e da médica que está assistindo no âmbito da unidade psiquiátrica. Até que ponto o médico é obrigado a prestar esclarecimentos, compartilhar com a família aquilo? Mais uma vez, a gente fala da capacidade de discernimento do paciente, em que pese o paciente estar num contexto de unidade psiquiátrica, em que pese o paciente ter uma enfermidade no contexto psiquiátrico, desde que não interfira diretamente na sua capacidade de discernimento, precisa sim da autorização do paciente. Caso contrário, tão somente recorrendo ao Poder Judiciário. Então, se o paciente quiser que seja prestado algum esclarecimento a um familiar, ele tem que colocar isso por escrito, né? Isso, tem que anuir de uma forma ou de outra, quer seja verbal ou por escrito, desde que o médico consiga se utilizar desse artefato para um registro e um resguardo próprio em prontuário. Perfeito, é isso aí, é um tema bastante complexo e tem
várias particularidades que a gente não conseguiria abordar aqui no podcast. Creio eu Isso. que precisaria de uns 10 podcasts para elaborar, para Justamente. falar sobre as 10 particularidades. E analisando exceções, cada caso, né? analisando caso a caso. É um tema bom para conversa de bar. Pois Tomando uma cerveja, comendo um petisco. Mas tem casos muito interessantes, né, doutor Matheus? Isso, doutor. E assim, o que a gente pode fazer é não só te colocar à disposição do profissional médico, né, dos associados, do sindicato prioritariamente, e dos profissionais médicos do estado de Pernambuco, como convidá-los a ler o código. É algo que eu tenho tentado estimular sempre que tenho a oportunidade de falar para os profissionais, ler o código, de preferência a partir do artigo 73 do código, se eu não me engano, capítulo 9, que traz todo esse artifício relacionado ao sigilo médico e as suas vedações. Perfeito. Você, colega, se tiver algum caso, alguma particularidade, alguma coisa que fuja muito fora a curva, procure a nossa defensoria médica para esclarecer você antes que você faça uma besteira e acabe se colocando numa situação vulnerável, né, doutor Isso, Matheus? com certeza. Estamos totalmente à disposição, doutor Lee. Obrigado, doutor Matheus, pela presença no podcast. Quer falar mais alguma coisinha para finalizar? Não, doutor, só realmente registro meus sérios agradecimentos por toda a oportunidade de falar para a população do estado. Obrigado. Eu que agradeço os serviços prestados pelo senhor à nossa comunidade médica do estado de Pernambuco, que são realmente serviços muito bons e temos recebido muitos elogios do senhor e de toda a defensoria. Muito obrigado, Estão de doutor. parabéns. Muito obrigado. É isso aí, colegas. Tomem muito cuidado com o que vocês andam fazendo. Qualquer dúvida, procurem nossa defensoria médica que vai lhes auxiliar para que vocês não façam besteira. Um abraço, até a próxima.